Desde muitos tempos atrás, a morte sempre esteve na terra. Tudo que ela tocava tendia a morrer. A morte vagava solitária e vagava pelas noites e noites nas trevas. O objetivo dela era tocar em tudo, e tudo que ela tocava morria. A morte continuava sem direção e estava procurando algo a mais. A morte, certa vez, encontrou a vida. Ela ficou observando e observando a vida e quis tocar com a sua mão sobre a vida, mas não foi possível. A morte viu algo a mais na vida, algo que ela não poderia compreender, algo que ela estava por entender. A morte ficou com as mãos vazias. Continuou vagando e observando a vida. E ela olhou para a vida. E viu como a vida é bela, como a família é linda. E como as coisas morrem quando ela toca. A morte ficou intimidada pela vida. Foi aí que ela começou a se apaixonar pela vida. Uma noite no buraco com luas, a morte olhou para a vida. A vida dormia de forma tão bonita, de forma tão agradável, que a morte deitou-se do lado da vida. Nesse dia de lua, a morte dormiu ao lado da vida. Amanheceu e as flores nasceram mais uma vez. E a morte continuou olhando para a vida. A vida era tão feliz, tão alegre e tão cheia de vida. A morte continuava a observar a vida. Intimidada, ela se apaixonou pela vida. Nos dias de chuva, a morte cobriu a vida com o seu manto. Vagalumes, as luas cheias, e a morte observava tudo com a vida. A morte estava caminhando lado a lado com a vida e ia observando tudo o que estava acontecendo. Certo dia, a vida deixou a sua família ir e olhou bem para a morte. Pediu para a morte: por favor, me toque. A morte ficou intimidada e não queria tocar, mas a vida: toque-me. E a morte tocou. A morte era apaixonada pela vida. A morte se apaixonou pela vida. E a morte ceifou aquela vida. Douglas Denner.